E então Pedro passou para a gente trabalhar alguns temas sobre o ano de 2015, né? Na semana passada foi sobre musculação, né? É isso? Quase isso, né? No pain, no gain era o tema, né, da semana passada. Então trabalhar um pouco sobre algumas coisas que precisa se exercitar. Uma coisa que às vezes requer disciplina, requer insistência, requer dedicação, se esforçar de alguma maneira aí para atingir alguns objetivos, para caminhar mais próximo de Deus durante esse ano. E a gente vai continuar falando sobre isso agora, né? Que é esse tema que é um tema tão delicado, que é a nossa casa, que é a nossa família, às vezes. Como é que Deus se relaciona com isso? A gente vem cada um de casas completamente diferentes aqui, com certeza. Às vezes até dependendo quem é irmão, pegou períodos diferentes da casa, né? O mesmo que tenha a mesma idade, no caso de gêmeos, às vezes a relação pode ser diferente, são momentos diferentes da casa. Um dia um pega o pai sem paciência, o outro não. Então, casa é sempre um tema delicado. É um tema que tem a ver muito com nossa afetividade. Às vezes é tema de tristeza, às vezes é tema de alegria. Mas é um tema sempre muito delicado, muito íntimo, mexe muito com a gente. Ou de forma, às vezes, a nos deixar mais sensíveis, ou às vezes até insensíveis. Dependendo de como é o histórico, a gente aprende dentro de casa a ser insensível a algumas coisas, até para poder aguentar o baque, aguentar o tranco, né? E o que será que Deus tem a ver com isso? Esse Deus que a gente está falando, que a gente está anunciando, que, como foi cantado aqui no louvor, né? Um Deus que se relaciona com a gente, que quer participar da nossa vida, um Deus que nos ama ao ponto de entregar o seu Filho por nós. Então, o que será que Deus tem a ver com isso? E mais interessante disso tudo, antes de a gente entrar propriamente dito no tema, é que Deus se revela para a gente em forma de família. Não é interessante? Deus não se revela para a gente em forma de uma entidade só, isolada, ou de de um indivíduo, de alguém que anda sozinho. Não, é uma família, é o Deus Pai, que se revela por meio do Filho. Então, parece que dentro da gente tem esse negócio da família e essa importância que a família tem, né, às vezes para bem ou para mal, dentro da nossa história. Parece que foi algo que foi projetado por Deus, uma maneira dele se revelar, porque ele veio a se revelar plenamente quando o Filho dele vem, né, e se apresenta até nós. Então, vamos andar um pouquinho aqui. A gente vai usar um pouco essa temática. Como o Pedro falou no primeiro momento, né, invista tempo em 2015 com os de casa. E eu gosto muito dessa noção do livro de Eclesiastes. Quem tiver aí pode abrir, mas a gente vai focar um pouco mais nesse verso do capítulo 3, em que o pregador, como é conhecido, né, o autor de Eclesiastes, significa isso, provavelmente foi o sábio, né, Salomão. E ele olha a vida e observa um monte de coisa e vai falar que tem tempo para cada circunstância. Existe tempo de tudo. E ele vai falando, se você ler no texto, tem tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de comprar e tempo de vender. Eu acho muito interessante. Eu não vou entrar muito no detalhe desse texto específico, mas trazer para você e para mim essa mensagem, né? É alguém que observa a vida e fala que existem tempos diferentes, existem momentos e oportunidades diferentes na vida, e a gente vai falar sobre isso dentro da questão da família. Para tudo há uma ocasião, um tempo para cada propósito debaixo do céu. E vamos caminhar um pouco adiante, perceber alguns ciclos dessa vida em casa, que eu e você passamos por isso ou vamos passar.
primeiro ciclo parece que é algo natural, que, como eu dizia, é algo que é quase instintivo. Sabe, às vezes eu gosto de ver aqueles documentários de animais, assim, né? E é muito interessante, que mostra a vida dos animais, às vezes nasce um filhotinho, então tem aquele negócio que se chama o instinto. Então o filhote tem algumas coisas que faz instintivamente, e a mãe também tem coisas que fazem instintivamente. E aí, a gente tem isso um pouco também. Tem algo que é o curso natural da vida. Eu acho que eu sei porque que o Pedro falou para eu falar sobre isso. Eu não sei quantos estão sabendo aqui, mas a gente vai ser papai, eu e a Flávia. No caso, o papai e a mamãe. Né? E, então a gente está meio recente a notícia aí pra gente. E a gente está muito feliz. Muito feliz. Eu estou mais feliz, ela está mais enjoada, mas a gente está muito feliz. Enjoada mesmo, né? Não de frescura, enjoada. Coitada, né? De manhã não tem jeito, né? Ficar abraçada lá na porcelana. Mas eu não vou dar detalhes sórdidos. Mas só para... Então, isso foi um tema que está mexendo comigo também, desse da casa, da família, e pensar nesses instintos naturais que até os animais têm, a gente pesquisando um monte de coisa, lendo sobre criança pequena, como é que funciona, as fases da gestação. E é um barato, porque a criança, quando ela é um bebê, ela acaba de nascer, ela é uma maquininha de imitar. Tem um documentário que estava até passando no Fantástico, que tem no Netflix também, chama O Mundo Secreto dos Bebês, alguma coisa assim. E aí fala disso, a criança é capaz, com poucas horas de vida, ela imita a expressão da mãe, por exemplo. Então a criança é uma máquina de imitar, então a gente imita tudo, é a nossa primeira escola, é a casa. E aí, independente da história que a gente tem, às vezes mais difícil, às vezes diferente, a gente teve o primeiro modelo dentro de casa, seja qual for essa casa. Tenho alguns amigos que cresceram em lares alternativos, até em abrigos, e ali era a casa deles. E talvez não seja a realidade da maioria aqui, mas até lá acontece isso. Você imita quem está em volta, você faz aquilo que vê os outros fazendo. E aí essa imagem ilustra um pouco isso, achei interessante. Um amigo meu postou isso, Joab, ele é pastor de adolescentes lá na Batista da Água Branca. Eu achei muito interessante essa imagem, mostra um pouco disso. A criança imita tudo. Meu priminho estava lá em casa, foi aniversário do meu pai na quinta-feira, lá na casa do meu pai, quer dizer, e aí meu priminho foi para lá e o pai dele estava me contando, estava com 2 aninhos. Disse que o moleque, na hora ele foi sair, estava dentro do carro, meu primo e ele, e a mãe, aí eles foram sair com o carro, aí o cara deu uma fechada neles. Aí de repente o moleque mandou um palavrão, o moleque no banco de trás, e era igualzinho o que o pai falava, né? Era igualzinho, então o moleque sabia até a situação em que o pai soltava o palavrão, né? É uma coisa, dá até medo às vezes, mas um barato isso. E assim a gente imita, a gente aprende os valores, os primeiros valores, a gente aprende a afetividade, né? Seja ela às vezes de uma forma boa ou ruim, né? A ausência de afetividade, mas é o que a gente vai se moldando a partir daí. Tem a ver com a nossa história, o que foi ensinado, o que né, mais velho, a gente vai ficando mais velho. Tem aquele negócio de que às vezes o pai ou a mãe ou um tio, alguém é uma espécie de um herói pra gente quando a gente é criança. E aí depois vai passando o tempo e entra numa outra fase, que é a fase não só mais afinidade natural, mas aí passa a ter a fase do conflito, a famosa fase da adolescência, né? Sei que ninguém está aqui nessa fase, além de eu e o Juninho, né? Eu e o Juninho. Mas a adolescência é conhecida. Juninho, você está com 18, não é mais adolescente. É uma fase conhecida pelo conflito.
Os pais já ficam traumatizados, ela está com a criança nascendo e fala, ai meu Deus, é tão teimosa assim, não quero nem ver quando chegar na adolescência. Como é que vai ser? E então é onde até então você parece que tinha aquele modelo que você seguia e absorvia tudo, e parece que na adolescência, isso no mundo inteiro, em várias culturas, parece que é uma fase onde a gente começa a ver outros modelos e de repente questionar os modelos anteriores. Você começa a ver que existem outras maneiras de expressar afetividade, existem outras maneiras de pensar sobre a vida, as atitudes, de se relacionar com o outro, do tom de voz que você pode falar ou não, em quais circunstâncias você deve ou não falar determinada coisa. E aí você percebe, e aí por isso é a fase do conflito. E aí, sem dúvida, também já não é uma fase em que você é fisicamente tão dependente como era quando era criança. Então, naturalmente, você vai saindo mais debaixo da asa, às vezes. Seja um lar, volto a dizer, um lar bom ou um lar ruim. Mas você começa a ter mais autonomia. E aí é a fase dos grandes conflitos. E aí já não quer mais ouvir ninguém, às vezes já não absorve mais aquele valor, discorda, tem agora muita opinião, dependendo da casa isso é mais combatido pelos pais, de maneira às vezes mais firme, como o exemplo do Homer Simpson. Não é lá aquele grande exemplo de pai, talvez os nossos podem ser ou podem não ser também, depende da história. Mas o fato é que a gente começa a perceber que dá para ser diferente. Dá para ser diferente. E aí é a dificuldade. Como é que você vai fazer para reter aquilo que é bom? Poxa, isso eu aprendi em casa, isso é muito bom. Geralmente na adolescência você questiona tudo. Durante o começo da adolescência, geralmente é uma coisa que você já discorda de tudo, qualquer coisa. Então, se seu pai faz é porque está errado. Se seu pai falou é porque não é para ser. Não é às vezes esse sentimento que a gente tem? E é lógico, é um período que a gente vai vendo que é uma oportunidade para você aprender e reter aquilo que é bom e talvez dizer, poxa, isso eu não gostaria que fosse assim na minha família que eu vou formar. Não gostaria de repetir esse mesmo comportamento que eu vi que eu não concordo, que eu não acho que é legal. Então existe esse tempo aí que acontece para todo mundo. Todos os seus colegas da escola ou passaram, ou vão passar, ou estão passando por esse tipo de coisa. E eu e você passamos, vamos passar, ou estamos passando por esse tipo de coisa. Depois a gente vai ver como é que isso é uma oportunidade, como é que eu posso investir meu tempo em cada uma desses tipos de reação natural à família. Então eu falei um pouquinho desse natural, o conflito, que é o que acontece no segundo momento, e aí, como a gente fala que Deus é uma família que se revela, a gente vai ver essa questão do sobrenatural a partir de agora. Como é que Deus nos ajuda e nos orienta dentro desse quadro que a gente viu? Como é que a gente pode ler a palavra de Deus e entender como o Filho Jesus se revelou para a gente aprender como é que é ser filho agora, de acordo com o que Jesus ensina. Não necessariamente só o que o meu colega faz, o que a minha cultura diz, o que os meus hormônios dizem só, o que eu acho, eu deixo de achar, como meus colegas agem, eu deixo de agir. Então, 2015, invista tempo com os de casa. De que maneira a gente pode investir esse tempo? Eu queria dar 3 modelos de desafio. Queria que você percebesse como que é importante investir tempo com a convivência, com a presença. O próprio Deus optou, como Pai, nos ensinar por meio da presença de Cristo. Por meio da presença, antes no Antigo Testamento, de um povo a quem ele estava tentando orientar, explicar algumas coisas e preparar o terreno para que viesse o Filho e nos explicasse o que é ser como Deus nos projetou para ser. E Jesus vivendo isso, e ele fez isso com a presença. O Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Ele estava com Deus no princípio, né? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus, Jesus. Aquele que dá origem à vida, que é com Deus na eternidade, vem e se faz carne e habita entre nós, a presença. Por que isso é um desafio e talvez um modelo para mim e para você no ano de 2015? Como eu disse, a adolescência vai chegando na juventude, é o período que fisicamente a gente mais se afasta. Às vezes um tempo de estudo, de escola, de cursinho, ou sei lá, né, você fica muito tempo longe de casa e acaba nem vendo direito os pais, que também tem suas rotinas malucas, cada vez mais malucas, e não dá tempo de encontro. Então eu queria te dizer que você tem a oportunidade de usar a simples presença sua dentro de casa e com os seus familiares, aqueles que cuidam de você ou cuidaram até determinado período, e vão continuar cuidando de outro jeito, mas a oportunidade de simplesmente dar a presença de vocês, passar tempo, gastar tempo junto. E eu sei que são muitas demandas. Quanta coisa você olha para você e fala, não tenho tempo. Tem tanta coisa que eu queria fazer e não vou ter tempo. Mas aqui a gente está sendo desafiado a gastar esse tempo, a estar com eles, a ser presente na vida daqueles de casa, independente do histórico. E cada situação vai ser uma situação. Às vezes você pode dizer, mas você não sabe como é que é meu pai. Você não sabe como é que é lá em casa e tal. Cada um de nós vai ter complicações diferentes, mas é um desafio que o próprio Deus nos faz, de mandar o próprio Filho dele para passar tempo com a gente na terra, e quando ele vai embora ele fala, não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar um outro Consolador, um outro que vai junto. A ideia do Consolador é aquele que encoraja, aquele que vai do lado. Então ele manda a presença de outro que ensina sobre ele e que é como ele. Você já parou para pensar nisso? Que você nunca está sozinho? Você tem sempre a presença de Deus com você? Até naquelas horas que você acha que ele não está. Ele está. E ele se importa e ele dá a presença dele para você. E aí a gente pode talvez aprender muito com isso. De que às vezes a mera presença, a mera atenção, às vezes dentro de casa, faz muita diferença, pode fazer muita diferença. Tem coisas, gente, que eu estou percebendo agora. É meio clichê falar isso, mas teve coisas da relação com o meu pai, ou de valorizar o meu pai, que só depois que eu casei, e agora, pensando na perspectiva de chegar um filho, tem coisas que eu vou descobrir depois, que eu nem sabia, coisas que meu pai e minha mãe já fizeram por mim, que eu nem sabia que tinha que fazer isso por alguém, senão não tinha nem sobrevivido. Então é isso, honrar isso, é gastar um pouco de tempo com esses. E Jesus, ele teve um comportamento muito interessante sobre isso em uma passagem. Eu vou ler só esse trecho, mas depois você podia ler em casa. É um trecho em que Jesus vai numa festa para Jerusalém, quando ele tinha mais ou menos uns 12 anos, e ele lá no meio do povo, aquela festa, o povo acampava em barraca, imagina um grande acampamentão, e aí tudo lá acontecendo. Eu sei que na hora que vai terminando a festa era muito comum, tinha gente, várias famílias, tudo junto, e aí às vezes a molecada devia ir para a casa do outro, vai brincar com um primo, vai brincar com não sei quem. E Jesus, então ele foi para o templo e ficou lá conversando no templo com o pessoal. E o fato é que na hora de ir embora, o pessoal vai embora, cadê o Jesus? Não fala sobre isso, mas eu fico imaginando um pouco. Mas fala que os pais não se deram conta que Jesus não estava com eles. Então não é igual hoje que entra todo mundo dentro do seu carro. Fica fácil saber se o filho está lá ou não. E às vezes alguém deixa para trás ainda, Não sei se eu ia falar, não vamos deixar sem querer, tem que se policiar mais. Mas o fato é que naquela época não era assim, eram aqueles, junta tudo as tralhas, sobe no cavalo, vai a pé, no camelo, sei lá. Então não era tão simples assim, deve estar por aí, deve estar com o tio fulano, deve estar com os primos, e vai, tanto que passa alguns dias e eles percebem, mas Jesus realmente não está em lugar nenhum, não adianta,
Então vamos voltar lá, que ficou lá em Jerusalém, ficou para trás, esqueceram de mim. Menos um. Foi o primeiro esse da série. E aí ele pega e chega lá e os caras dão uma bronca nele, como qualquer pai normal faria, né? Ele tá louco? O que você está fazendo? Ele ficou preocupado, achou que você tinha morrido, que você tinha... Fala um monte de coisa e Jesus fala, vocês não sabiam que eu tinha que estar aqui na casa do meu pai? Sabe que é para isso que eu vim? Tal. Mas é interessante, porque ele não fica batendo boca. Diz o texto que ele volta, né? Então foi com eles para Nazaré, de volta para casa com os pais, e lhes era obediente, era desobediente. Tem uma outra tradução que fala, era obediente em tudo. Então é interessante você falar, poxa, o próprio Deus encarnado, ele se submete a pais falhos e honra os pais e obedece. É muito interessante isso. Acho que traz um desafio para a gente, independente do histórico que a gente tem, de família, mas esse desafio de, por meio da força que o Espírito Santo dá para a gente, poder investir tempo com aqueles que nos geraram, que cuidaram de nós, que continuam cuidando. Não era à toa que era a partir dos 12 anos, Jesus estava entrando na adolescência, então começou, até ele tinha esses atos de rebeldia, guardados as devidas proporções, né? Não parece tanto com os meus atos de rebeldia da adolescência, é um pouco mais leve esse de Jesus, né? O meu era mais pesado, mas o fato é que, mesmo assim, ele se submete, esse é o ponto. Ele se submete. Então é um desafio para mim e para você esse ano. De alguma forma a gente honrar, né? Também com essa questão da presença, de estar junto, gastar um tempo junto. E é um desafio. Tem tempo, tem que fazer um monte de coisa. Mas eu queria te desafiar a fazer isso esse ano. De alguma forma, você está sentindo, está percebendo e convivendo com esse amor de Deus? Fala, poxa, talvez vai ser muito difícil, mas eu quero aceitar esse desafio para, pelo menos um pouquinho desse amor, refletir, às vezes simplesmente com a minha presença dentro de casa, passar um pouco mais tempo. É um aniversário, é dia das mães, dia dos pais, ou é alguma ocasião, tentar honrá-los nisso, tentar dizer o quanto que eles são importantes. Quem você tiver que cuida de você, dizer para essa pessoa. Às vezes a gente é criado por avós, criado por outra família, só que é a sua família, é quem cuidou de você. Então assim, isso que é mais importante, dizer para essas pessoas, honrar com a sua presença, essa forma de valorizar. Então, a gente entra nessa fase, na segunda fase. Eu te falo que normalmente seria uma fase de conflito. Eu quero dizer para você que é uma fase de amadurecimento. Amadurecimento, a criança faz o que ela quer, né? A hora que ela quer. Principalmente quando é muito bebê ainda, não aprendeu ainda, não levou muita disciplina. Se o bebê vai querer estar com fome, não adianta você tentar convencer ele para esperar. O bichinho vai berrar. Mas vai berrar e vai berrar. Eu ouço o vizinho lá de casa, daqui a pouco vai ser dentro da minha. Mas berra, por quê? Porque você não adianta você argumentar. Fala para ela, veja bem, agora não é hora, são 4 da manhã, meu filhinho. Não vai colar. Então a gente entra, a criança faz muito isso. Agora, conforme a gente vai amadurecendo, mesmo como criança, depois adolescente e adulto, a gente vai percebendo que não é assim. Tem hora para as coisas, não é tudo que eu quero que eu posso fazer. Isso é óbvio, é natural. E faz parte do processo de se tornar maduro, de amadurecer. Então, às vezes essas discordâncias, você perceber que tem coisas que você não concorda dentro de casa, ou perceber que tem coisas que você fala, poxa, eu estou aprendendo com Jesus, que isso talvez não seja algo, determinada coisa, determinada forma de fazer que eu vejo em casa, isso não tem a ver com a vontade de Deus. Então perceber isso é um processo de amadurecimento. Se dar conta disso é um processo de se tornando mais maduro. E aí você toma responsabilidades a partir daí. Inclusive perante a justiça.
que negócio, quando chega nos 18 anos, ele se torna responsável pelos seus atos de forma legal, de forma criminal, inclusive, né? Algumas outras coisas são com 21 anos, mas é um processo de aprender a ter responsabilidade. E se você está dentro da sua casa, agora não mais como criança, mas alguém que pode dar opiniões às vezes, e tem coisas que às vezes não são legais. Então como é que agora você está percebendo? Você pode fazer alguma coisa em relação àquilo. Às vezes você não vai conseguir mudar os pais, não vai mudar a forma de agir, mas você pode agir diferente dentro daquele contexto. É um desafio enorme. É um desafio enorme. Você vivencia isso todos os dias. Então o que é essa forma de perceber às vezes que algo está errado, de não necessariamente concordar, mas continuar respeitando e honrando os pais? De continuar não sendo condizente com aquilo que faz mal e que é contra a vontade de Deus, mas de alguma forma, em coisas menores que isso, coisas às vezes mais simples, mesmo que você discorde, às vezes se submeter em humildade a algumas coisas que dá para negociar. Tem coisas que não dá para negociar, que é totalmente contra a vontade de Deus mesmo. Mas tem coisas que são coisas mais de respeito, de jeito de ser. E faz parte de expressar o amor que Deus expressa com a gente de alguma forma tentar entender. Não vai justificar tudo, mas pode ser uma forma ativa da gente amar e demonstrar o nosso amor. Essa humildade, esse respeito e a honra. É legal que os mandamentos, um deles é esse, de honrar teu pai e tua mãe. Honrar aqueles que te criaram. Independente se sejam pais biológicos ou não. Honrar aqueles que te criaram. Isso tem a ver com Deus. Tem tudo a ver com Deus. Essa honra. E diante disso a gente vê que esse honrar não está condicionado a, se os seus pais forem legais, ou se seus pais fizerem tudo que é a vontade de Deus. Então, necessariamente você vai obedecer tudo, mas honrar é diferente, é uma forma de respeitar, é uma forma de dizer, eu sou seu filho enquanto eu estiver dentro da casa, né? Ou enquanto onde quer que faça que seja, eu vou dever respeito. Não significa que eu vou concordar com tudo, ou que eu vou me submeter a tudo, mas eu respeito. Demonstrar isso. A minha intenção não é afrontar, a minha intenção não é ser rebelde só, mas eu não concordo com isso, mas porque você está falando, entendeu? Porque eu quero honrar o senhor e a senhora, tudo bem, eu cedo aqui nessa coisa. Então é uma forma de honrar. Claro que tem nada a ver com coisas autoritárias e abusivas. Tem nada a ver com isso, mas honrar. Dizer, eu não concordo, mas uma opinião, às vezes humilde, demonstrada por meio da vida, não quem vai ganhar um argumento ou não, muitas vezes, que é a tendência nossa. Na adolescência, eu era pior que hoje, disso de argumentar, de ficar, querendo provar que eu estava certo. Às vezes não tinha nada a ver com Deus. Mesmo conhecer Jesus com 17 anos, tinha hora que era mais a minha vontade mesmo, o que eu acho, o que eu estava a fim de fazer ou não. Agora, nas coisas que tem a ver com a vontade de Deus, também passei várias barras e tive que dizer, não, Deus não quer isso para a minha vida, meu pai está falando isso, mas não é isso que Deus quer para a minha vida, né? Meus pais, por exemplo, eu entendo a intenção deles, mas eles, apesar de terem valores cristãos, alguns, mas eles sempre tiveram coisas de, não, você tem que curtir a vida, sai ficando com todo mundo, né? Vai, não sei o quê, não, esse negócio da relação sexual não tem nada a ver, qualquer hora é hora, não tem importância, tal, só se cuida, só usa camisinha, tal, não sei o que lá. Então, nesse período eu andando com Jesus, eu entendi que não era assim. Eu entendi. Então não quer dizer que então, se meu pai falou, a Bíblia mandou honrar, então eu vou sair obedecendo meu pai. Não, né?
Mas foram motivos de conflito. Muitas vezes eu tinha que me explicar e ninguém entendia. E meus primos ficavam caçando de mim e falando, lá, Gustavo, isso não quer, não gosta. Eu falei, claro que eu gosto. Só que tem o momento certo, tem a fase da vida certa. É claro que Deus fez isso para a gente usufruir, mas também não é assim. Tem o momento certo, tem a pessoa certa, tem o lugar certo, tem a fase da vida certa. E era muito difícil explicar isso muitas vezes. Só que não é por isso que eu quebrava. Então não deixa de ser conflito, mas aí como é que você se posiciona diante disso? Você vai, então não vou ouvir mais nada que meu pai falar. Se ele falar um negócio ruim, eu não vou ouvir mais nada. Não é isso que Deus orienta, né? Ele é o nosso pai. Deus é o nosso pai, inclusive é o pai do nosso pai também. Quer ele saiba, quer não. Mas ele tem orientações para a gente e que vão além muitas vezes da própria orientação que a gente ouviu a vida inteira ou recebeu em casa. E sobre isso, sobre essa questão de Deus, eu ressaltei primeiro a importância de honrar, né, o pai, a importância de honrar os pais, aqueles de casa. E aqui, esse texto para mim é um dos textos que fala um pouco esse negócio de que não basta só esse laço. Deus é o nosso pai, de alguma forma a obediência maior que a gente deve a Ele. E quando a gente obedece aos nossos pais, é pura obediência a Deus. Então, aí esse trecho aí, né? Então, tinha muita gente lá, vou resumir aqui, tinha muita gente em volta de Jesus, a multidão lá, em volta, e alguém vai dar um recado, tipo, alguém deu uma carteirada lá na recepção. A multidão reunida, alguém chegou lá e mostrou a carteirinha, falou, sabe com quem você está falando? Nós somos os irmãos de Jesus, eu sou a mãe, aqui é a mãe de Jesus. Então, tipo, vai lá e fala para ele que ele vai ter que falar com a gente agora. Deu uma carteirada lá na portaria. E aí o pessoal chegou e disse, é a mãe, vai parar tudo e vai lá e tal. E chega para ele, parece que o clima é esse. Dá para sentir como se fosse isso acontecendo. E Jesus dá uma resposta, né? Ele fala isso, né? Quem é minha mãe? Melhor, porque ele sempre faz, ele dá uma pergunta, ele dá uma resposta. Ele dá uma pergunta que responde, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele pergunta. E aí olha para aquele pessoal e fala, aqui está minha mãe e meus irmãos, aqueles que fazem a minha vontade, aqueles que ouvem o que eu ensino, né? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, não são coisas conflitantes, parece que está conflitando ou não, mas vontade de Deus que a gente ouve os pais. Mas tem coisas que são específicas e que Deus nos orienta, às vezes diferente do que os nossos pais orientam. Então a gente vai respeitá-los, a gente vai honrá-los, mas não significa que a gente vai fazer exatamente aquilo que eles estão falando, se aquilo é contra a vontade de Deus. Faz sentido? Uma coisa permanece junto da outra, não dá para tirar. Falar assim, não, então é só obedecer o pai, não, é só obedecer a Deus e os pais deixam para lá. Não é isso. Deus faz as coisas, mantém as duas coisas juntas. E aí é um desafio também que eu queria deixar para você. Esse desafio de amadurecimento, esse desafio de passar tempo em casa, não só investir tempo na presença, mas muitas vezes nos conflitos. Como é que, aí só com a ajuda de Deus, mano, como é que Deus pode me ajudar a eu permanecer de alguma forma honrando meus pais, sendo que tem umas coisas que não batem, ficam em conflito, né? Então, esse é um grande desafio para a gente. E o terceiro e último tempo que eu gostaria que você aproveitasse para investir, então, primeiro, investir tempo na presença, né, um tempo de estar junto, que é o que é simples de fazer, entre aspas, mas tem que se organizar, tem que se agendar, porque tem tempo de escola, tempo de mosaico, tem tempo de estar na igreja com os irmãos, tem tempo de ficar em casa com os pais. Então, tem que dimensionar isso aí. Eu queria te desafiar em 2015, investir tempo com isso também. Às vezes não é fácil, dependendo do ambiente. Não, mas você não sabe, minha mãe é muito chata. Não, meu pai não dá.
Mas aí fica esse desafio, né? Investir tempo com essa presença. E muitas vezes com esse tempo de amadurecimento. Só que é com aquela questão da humildade e tal, que é o segundo ponto. E agora, por último, o terceiro é o tempo de reconciliação. Onde vem essa palavra reconciliação, né? Aí, até hoje, o Reci falou no louvor, né? O ministério da reconciliação que Deus nos deu. Eu acho fantástico esse verso, eu sempre gosto de passar por ele. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. De alguma forma, servir a Deus é ser um agente de reconciliação. De alguma forma, servir a Deus é servir as pessoas em volta, a começar pelos da nossa casa. Eu gosto muito dessa palavra aqui, ó, ministério da reconciliação. Sabe o que quer dizer ministério? Quer dizer serviço. Ministério tem gente que acha que é um cargo, né? Eu faço parte de tal ministério. Nossa, que legal, você tem a carteirinha. Não, na verdade você está dizendo, eu uso determinado, eu sirvo por meio de determinado trabalho, seja música, seja pregação da palavra, seja os discipulados. Eu sirvo por meio de determinado, o que a gente chama de ministério, determinado trabalho. Então, esse é um desafio para você e para mim nesse ano. Investir tempo no serviço. Investir tempo na forma de ser útil para os de casa também. Não só para os amigos da escola, como a gente falou aqui, e que é realmente com quem às vezes a gente convive mais tempo acordado, os nossos amigos de escola, né? Mais tempo acordado você passa às vezes do que com os próprios pais. E é um alvo. E nesse momento a gente está ressaltando esse outro alvo, que é a casa. Investir tempo, investir em servir, em ser útil, né? E muitas vezes isso é complicado. Então tem a ver com a reconciliação propriamente dita às vezes. O meu irmão não fala com meu pai. Meu pai e minha mãe brigaram, não sei o que, eles não falam. Então às vezes você pode ser um agente de paz, um agente de reconciliação, inclusive, né? É claro que tem coisas que não estão na nossa mão. Por exemplo, a questão de casamento. Às vezes ou os nossos pais biológicos nunca nem foram casados, às vezes eu não conheço, ou às vezes houve até a separação, um divórcio, que é uma carga às vezes pesada para como criança e como adolescente. Às vezes a gente fica com aquilo na cabeça como se fosse, eu tenho que ser alguém que vai fazer aquilo voltar, e não está na nossa mão. Tem coisa que vai depender das duas pessoas, elas são independentes, tem coisa que a gente não pode fazer, mas a gente pode ser um agente de paz pelo menos. A gente pode ser um agente de reconciliações naquilo que está ao nosso alcance. E principalmente essas reconciliações para começar em nós mesmos. Às vezes a gente fica de cara virada para um irmão, fica de cara virada com a mãe, fica de cara virada, e até começar por nós, chegar e falar assim, não, peraí, eu entendi que Deus não só me reconciliou por meio do Filho com o Pai, mas Ele também me transformou num agente de reconciliação, num agente de servir o outro com esse ministério, né? De não ser aquela pessoa que provoca a briga, mas ser aquela pessoa que aparta a briga, muitas vezes. Então esse é um desafio, aí você fala, mas é complicado. É claro que é complicado, só dá para fazer isso com a ajuda de Deus, do Espírito Santo. E não quer dizer que vai funcionar, entre aspas, mas quer dizer que você vai poder ser usado por Deus num processo desse. Isso vai ser aprendizado para você, como muitas vezes foi para mim em casa. E ainda às vezes tem uns conflitos, umas coisas, quando eu vejo eu estou no meio ali, é fogo de um lado, fogo do outro, minha irmã com a minha mãe, meu pai com a minha irmã, com a minha mãe. E às vezes eu estou ali no meio, e agora é mais fácil por estar morando fora, mas mesmo quando eu morava com eles, era meio isso, tipo, não, peraí, mas não foi isso que ele quis dizer, você não viu o que... E aí do outro lado eu ia falar, mas você também precisa falar assim, né? E é difícil, então só Deus para dar sabedoria, só Deus para dar o momento certo. Porque tem hora que, às vezes a coisa está quente, não vai adiantar você chegar falando, argumentando. Então Deus, a gente precisa orar,
para que Deus nos dê sabedoria para a hora certa de agir, para a hora de falar, para como falar. Então, por isso eu queria te desafiar esse ano a investir tempo também em reconciliação. E por isso, em 2015, invista tempo com os de casa. Primeiramente, de forma mais fácil, às vezes mais simples, não requer prática nem tampouco habilidade. Qual que é? Que maneira de investir tempo? Com a presença. Investir tempo com estar junto. Talvez um pouco mais do que nesse ano. Fazer questão de estar em algumas circunstâncias especiais, fazer questão de... não é simplesmente estar na mesma casa, né? Às vezes eu estou lá só mexendo no celular, eu estou lá só no computador, e ele está no mesmo lugar, mas não está junto. Poder investir tempo em estar presente, fazer-se presente, mostrar-se presente, disponível. Então é isso que eu queria desafiar em primeiro lugar. No segundo lugar, então, é o desafio de investir tempo com amadurecimento. Aí é um pouco mais difícil, né? Vai precisar de muita oração às vezes, mas é uma forma de estar junto, de honrar, de exercitar a humildade às vezes. Eu não concordo, mas eu te amo, isso é muito importante para mim, né? Eu gostaria de passar tempo, eu não gosto às vezes eu não concordo do jeito que você fala, do jeito que o senhor fala, que a senhora fala, eu poderia falar um pouco mais rígido, mas eu gostaria muito de ter mais tempo, de passar, né, um tempo legal aí, e isso vai ser amadurecimento para você, inclusive na vida cristã. Inclusive na vida cristã, né? E tem uma passagem em que Tiago fala sobre o amor de Deus, né? Como é que você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não consegue amar o seu próximo, a quem você vê? E nesse sentido de família é um pouco disso, né? Como é que eu vou amar o meu colega da escola se eu não estou conseguindo amar dentro de casa? São coisas diferentes, são áreas diferentes, mas é uma forma de dizer assim: poxa, se aqueles que de alguma forma fizeram você estar aqui hoje, bem ou mal, mas você está aqui hoje porque um dia você foi um bebê chorando e recebeu alimentação, um dia você foi um bebê sujo e alguém te limpou, né? Um dia você foi alguém completamente desprotegido e alguém te protegeu. Bem ou mal, a gente deve isso a essas pessoas. Então, se a gente não consegue fazer isso, como é que a gente vai fazer isso com alguém na rua? E nunca demonstrou nada nem parecido com isso. Isso é um desafio para a gente. E por último, esse desafio de investir tempo, né? Não gastar tempo, eu gosto dessa ideia, investir tempo em reconciliação, em ser alguém que está a serviço, que está sendo útil, não está ali só para atrapalhar, para ficar reclamando, mas também para estender a mão, né? Às vezes abrir mão do tempo, eu queria tanto ficar agora no Facebook, eu queria tanto ficar agora vendo aquele seriado que eu adoro e tal, eu queria tanto, de repente falar, peraí, hoje eu não vou assistir, né? Eu vou gastar um tempo, né, abrindo mão de mim mesmo e servindo, sendo útil, exercendo um ministério e, portanto, um agente de reconciliação também. Beleza, gente? Vamos levar esse desafio aí?